Eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, eu acho que Jesus estava lá, na ideia, falando sobre amar ao próximo, tal, falando várias coisas, todo mundo, hashtag tamo junto, Jesus é isso aí, curtir, compartilhar, Jesus é o cara, todo mundo curtindo, compartilhando os vídeos, bombando, sabe, a rede crescendo. Aí um dia ele fez um post que desagradou todo mundo e viu que foi cancelado. Perdoe vossos inimigos. Não, não, não. Ele hoje não. Aí não pode. Como assim perdoe nossos... É como se fosse assim, vamos subir de nível, vamos chegar a um nível de compreensão do perdão como olhar para o outro, não significando dizer que eu concordo com o que foi feito, não significa dizer que eu vou esquecer o que foi feito, mas que eu não vou deixar que o que foi feito continue me afetando. Perdão seria mais ou menos como se eu dissesse para aquele ou aquela que me machucou que já basta o mal que foi feito. Eu não vou permitir que o meu passado continue destruindo o meu presente e inviabilizando o meu futuro. Perdão não é sobre o que fazem comigo, porque eu não controlo essas variáveis, mas como eu reajo àquilo que fazem comigo, aí eu controlo essa variável. Perdão é sobre o poder. Perdão é poder. Perdão é uma forma poderosa de lidar com a humanidade, com a nossa humanidade, com a humanidade das outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas que nos machucam são as pessoas que nós amamos. Muitas vezes as pessoas que nos vitimizam são as pessoas que deveriam cuidar de nós. Quantas crianças são abusadas pelos pais, de formas as mais variadas. E isso por si só já é uma dor muito grande. Se trata então de dizer, já basta o mal que isso acarretou, continuar com o ressentimento vai fazer com que você fique delongando essa experiência dolorosa. Mas uma coisa primeiro tem que ser dita. Não se trata de desconsiderar a vítima e de achar que ela tem que perdoar porque é bonitinho. Não, é quando ela puder, se ela puder, por ela. Então a primeira coisa que eu digo para as pessoas que vão trabalhar o perdão, e eu tenho até um curso sobre isso, né? Eu já fiz uma live e entrou 24 mil pessoas para ouvir falar do perdão. E a ideia de que você só perdoe quando você puder perdoar. E que você tem que primeiro se perdoar porque ainda não conseguiu. O primeiro perdão que você tem que dar é você, eu não consegui ainda, para mim ainda não é algo viável, eu não consigo imaginar essa possibilidade, então se perdoa, mas não fique estacionado na vaga do ressentimento, porque esse combustível tóxico não corrói a pessoa que te fez mal, termina corroendo você. Então não se trata nunca de desconsiderar a vítima, nunca de menosprezar a dor que a ela foi, que acarretou-se na vida dela pela escolha e decisão de uma outra pessoa, mas dizer para essa pessoa que isso por si só já trouxe um grande prejuízo, que não precisa se delongar com o ressentimento. Palavra que por si só fala, sentir novamente, ressentir, sentir de novo. Dados os inúmeros prejuízos que isso tem, uma vez que a mente não diferencia ficção de realidade, muito menos sentimentos do passado e do presente. Se você continua preso, ele continua ressoando até hoje. E também tem o fato que muitas pessoas não perdoam, aí nesse caso já não é uma pessoa que não tem condições, ela já tem, é porque não quer perder o bode expiatório. Então tem muita gente que não perdoa porque não quer perder o discurso, minha vida deu errado porque meu pai não me amava, minha mãe é narcisista. E aí você usa esses discursos para, de certo modo, não se responsabilizar pela parte que te cabe no latifúndio da tua própria existência. Não é, mais uma vez aqui, desconsiderando que uma mãe narcisista não vai gerar prejuízos na sua educação, um pai pouco afetuoso, abusivo, não vai gerar prejuízos. Mas é que isso não vai dizer a conta toda não fica para essas pessoas e você é completamente inviável e tudo mais a culpa é desse passado. Existe um momento que você se torna adulto, ou deveria se tornar, aliás, adulto é um artigo raríssimo no mercado hoje em dia. Tem muita gente velha, mas adulta tem pouca gente. Então, se você não se torna adulto, você nunca se responsabiliza. Então, muitas vezes, a falta de perdão não é uma impossibilidade emocional ou até intelectual, mas uma desculpa muito cômoda de alguém que tem sempre a quem culpar quando tudo dá errado, mesmo quando parte da responsabilidade é majoritariamente desse ser humano. E nesse processo todo se trata de algo que é curativo por si só, mas é um processo, não é algo que é por vontade, não é porque é uma compreensão, é um processo que eu preciso estar disposto a desenvolver. Começa por um diagnóstico de entender de quem eu tenho raiva, até que ponto a pessoa que me machucou tem a responsabilidade 100% dessa mágoa e até que ponto eu participo dela. É óbvio que em casos extremos de abuso você não tem nenhuma responsabilidade, mas, por exemplo, dois adultos que se separam, tem mágoa? Tem, mas vai dizer que só um é 100% responsável?
existe sempre ali uma conta minha que, se eu não for olhar para ela, para desenvolver um outro perdão mais complexo, que é o auto-perdão, que eu posso, por exemplo, estar com raiva de você, por exemplo, mas é que a gente ficar com raiva um do outro, a gente simplesmente não se comunica e, né, se evita, mas quando você está com raiva de você, a primeira pessoa que você vê de manhã quando vai escovar os dentes é você. Então, se você não estiver bem com você, vai ficar difícil a sua relação consigo mesmo. E esse auto-perdão, na condição em que eu vou me perdoar sendo como eu sou, e não apenas na quimera de ser uma outra pessoa, vai me dar a condição de entender a importância de que, uma vez que eu me perdoo, mesmo sabendo que eu tenho sombras, defeitos, que eu tenho inveja, raiva, ciúmes e todos os sentimentos muito humanos, mas uma vez que ainda assim eu me perdoo e amo, apesar disso, não com o compromisso de estacionar, mas de avançar sempre que possível, mas me aceitando já como sou, só posso olhar para outra pessoa e pensar, assim também, como ela devo proceder, com ela devo proceder, uma vez que ela é imperfeita e eu não tenho mais expectativas infantis sobre essa pessoa e a perdoo pela humanidade que ela tem, como perdoo pela humanidade que eu possuo. E as relações nesse patamar, elas ficam maduras, porque a intimidade, ela pressupõe a ideia de autoconhecimento que permite eu conhecer o outro. E conhecer globalmente, totalmente, e ainda assim dizer vale a pena estar juntos. Então não é uma relação infantilizada ou glamorizada ou fantasiosa, mas uma relação de dois seres humanos adultos e reais, com sombras e luzes, que topam estar juntos, se perdoando e se amando. Então, no fim, isso gera sentimento de auto-amor, sentimento de autoconsciência, e perdão é poder. É o poder que estava na mão de quem te magoou e que agora, com o perdão, volta para você.